Sua Bíblia comigo, lá em Lamentações, capítulo 5, verso 21. Nicolas, me dá um pouquinho mais de retorno, por favor, querido. Capítulo 5, verso 21 de Jeremias, Lamentações de Jeremias. Você não precisa ficar de pé, porque está calor. Então, não fique preocupado com isso, tá? Nós estamos reverentes na casa de Deus e amamos a palavra do Senhor. Amém? Quem ama a palavra do Senhor? É bom demais, irmãos. Nós amamos a palavra do Senhor. Amém? Todos abriram? Ah, Jéssica, você foi mais rápida, hein? Já colocou no telão. Então, vamos fazer assim? Vamos acompanhar no telão? Porque aí a nossa versão fica igual. A palavra do Senhor diz assim: converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Diga para o Senhor: renova, Senhor, os meus dias como antigamente. Arthur, eu vou falar hoje sobre renovo. Amém? Quem tem buscado o renovo da parte de Deus? Amém. Ariel, cadê você? Não estou te vendo. Deixa eu tirar o óculos. Desceu? Muito feliz, Pri, de ver você e o Ariel aqui hoje. É uma vitória, né? Cada dia um pouquinho e o Senhor acrescentando graça a toda a casa dela. E eu sei que a cura do Senhor virá em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, esse é um texto que Deus falou muito ao meu coração. A caminhada de fé é uma caminhada que deveria ser uma caminhada sequenciada em crescimento, em maturidade, em graça. Mas muitas vezes nós nos pegamos assim como Jeremias, pedindo a Deus que nos traga renovo, que avive o nosso coração, que traga novamente o desejo que tínhamos da presença. Esse é um texto em que nós percebemos que não apenas aquele povo, mas nós também no dia de hoje, mês de outubro, podemos ter entrado aqui na casa do Senhor com um sentimento de: Deus, eu preciso mais da sua presença. Eu preciso mais da revelação da sua palavra. Eu preciso mais do fluir do seu Espírito. Eu preciso mais da manifestação da sua graça. E essa é uma palavra muito forte, porque a verdade é que o povo de Deus estava vivendo um tempo de afastamento da presença do Senhor. Se você for acompanhar comigo, lá em Jeremias, não Lamentações, mas Jeremias capítulo 2, você vai encontrar o povo de Deus sendo confrontado pelo profeta, quando ele afirma que o povo havia deixado a afeição de noiva e tinha trocado Deus e deixado a sua consagração em prol da busca de ídolos vãos. Se você passar para o capítulo 3 de Jeremias, você vai encontrar o profeta dizendo que havia uma infidelidade no coração do povo e uma rebeldia quanto à palavra de Deus. Se você for para o capítulo 7 de Jeremias, você vai encontrar o Senhor falando sobre o envolvimento do povo com a falsa religião, dizendo: este é o templo do Senhor e Ele nos garante a sua presença. E o profeta dizia: não. O templo não garante a presença de Deus na sua vida. Você vai ver o capítulo 11 de Jeremias, o Senhor falando para o povo: olha, vocês quebraram a aliança. E como consequência disso, Jeremias 14 vai dizer assim, que veio sobre o povo fome, espada e sede. O povo sofreu a consequência e aí nós entramos em Lamentações, que é o choro do profeta. E no capítulo 5, verso 21, o profeta vai dizer: então, Senhor, renova os nossos dias como antigamente. Converte o nosso coração e seremos convertidos ao Senhor. É nesse momento em que o profeta levanta um clamor diante de Deus. E é curioso porque a palavra como antigamente remete a um tempo em que o povo viveu dias de paz, dias de alegria, dias de completude na presença. E naquele momento aquilo não havia mais, eles haviam sido desolados. Você conhece a história, Babilônia tinha entrado e solapado o povo de Deus, levado o povo de Deus para o seu território, 4 grandes deportações, o povo havia sido tornado cativo. Eles olhavam para a cidade, para Jerusalém, e viam os portões arrasados. Eles olhavam para as ruínas da cidade. Aquela cidade que antes tinha uma palavra profética,
de ser o esplendor das outras nações, agora o templo também havia sido destruído. Havia um clamor no coração do povo. E se você voltar comigo para Lamentações capítulo 5, verso de número 5, você vai ver o povo relatando o que estava acontecendo com eles. Olha o que o texto diz, Lamentações 5:5. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Havia uma realidade sobre o coração do povo. O povo estava desanimado. O povo estava com sono, cansado. Porque isso é o significado de cansaço. É estar sonolento, é estar desanimado, é estar exausto. E olha o que ele diz: estamos tão exaustos, ou seja, esgotados. Irmãos, eu não sei você, mas quantas vezes nós enfrentamos dias assim? Dias que parece que a exaustão toma conta do nosso coração. Dias que parece que há um cansaço tão grande que nós não conseguimos nos levantar. Eu estou falando espiritualmente. Parece que a gente não consegue romper. Parece que as coisas um dia já foram mais fáceis. E isso é uma consequência de uma ação do inimigo sobre a nossa vida. O inimigo, ele tinha os pés sobre o pescoço do povo. Muitas vezes o inimigo tem feito isso conosco. Tem nos paralisado. Já viu quando alguém está brigando e alguém coloca o pescoço? Ele não quer apenas prender a pessoa, ele quer matar. O inimigo tem tentado matar o povo de Deus. Mas eu quero declarar sobre a igreja que o inimigo pode se levantar por um caminho, mas ele vai ter que fugir por 7 caminhos. Porque por mais que o inimigo tente vir contra nós, coloque o pé sobre o nosso pescoço, ele não vai paralisar a igreja do Senhor Jesus. E o texto continua dizendo lá em Lamentações 5, verso 14. Os anciãos já não se reúnem mais junto ao portão da cidade. Os jovens já não cantam mais, ou seja, aquele momento em que os anciãos usavam a honra e a autoridade para com sabedoria aconselhar o povo. Os homens já não iam mais, os homens mais velhos, não iam mais para o portão da cidade. Logo, isso significa que o povo de Deus não tinha mais direcionamento, não tinha mais condução, não tinha mais alinhamento. E ele continua dizendo, os jovens que antes celebravam, já não cantam mais. Tem um salmo que diz que quando o inimigo os levou para a Babilônia, eles penduraram as harpas, porque eles não conseguiam cantar em terra estranha. Quando o inimigo muitas vezes nos afronta, a sua estratégia é calar a voz do adorador. Mas eu quero declarar sobre a sua vida, como disse Estela, que nada vai calar a voz do adorador. Não importa a oposição do inimigo, não importam as suas estratégias, nós seguiremos cantando e adorando e não vamos parar de celebrar ao Senhor. O verso 15 do capítulo 5 vai dizer: cessou a alegria do nosso coração, a nossa dança se transformou em lamentações. O que estava acontecendo? A angústia tinha tomado o lugar da celebração. Querido, e quantas vezes nós estamos vindo à igreja, mas não há celebração no nosso coração? Porque a alma está abatida, o coração está angustiado, a gente até ouve as canções, louva com a boca, com os lábios, mas o coração está tomado por cansaço, por abatimento. O texto do capítulo 5, verso 17, diz assim: por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Coração doente fala de emoções que estão adoecidas. A visão que foi perdida, os olhos que se escurecem, fala de não enxergar mais aquilo que Deus está colocando diante de nós. Pastora, misericórdia. Que realidade terrível do povo. Irmão, toda vez que o inimigo entra na nossa história, para solapar a nossa vida, nós ficamos exatamente assim. Mas glória a Deus, que o Senhor levantou sobre nós uma graça e um poder, que mesmo quando caímos 7 vezes o Senhor nos levanta.
Obrigada, Senhor, porque o Senhor é aquele que nos ergue, é aquele que nos sustenta. Sabe, queridos, havia um anseio do povo. No capítulo 5, verso 21, eles estavam pedindo a Deus: muda a nossa realidade, muda a condição espiritual que nós estamos vivendo, muda a nossa história. E o clamor da igreja nesses dias tem que ser o mesmo: Deus, muda a nossa realidade espiritual. Muda, Senhor, a nossa história. Renova os nossos dias como antigamente. É curioso porque nós costumamos falar sobre renovo como se fosse algo para nos fazer de novo, para fazer algo novo. Mas hoje eu quero falar com você sobre renovo, não em algo que é transformado em novo, não em algo que pode ficar melhor ou como novo, mas eu quero falar sobre outro significado. Quando ele clamou: Senhor, venha sobre nós o seu renovo, como nos dias de antigamente. Não era apenas sobre nós uma emoção, não era apenas sobre eles um sentimento, não era apenas um movimento. Irmãos, é muito bom. É muito bom quando a gente entra num lugar e a glória de Deus está presente. É muito bom quando o louvor, ele é tão tremendo que a gente sabe que tocou o coração de Deus. É muito bom quando o ambiente do culto é cheio da presença. Mas eu quero dizer para você que muitas vezes o que nós entendemos como renovo é só aquilo que toca a nossa emoção. Eu quero falar com você sobre outro renovo. A palavra do Senhor vai dizer na Bíblia, nesse texto que nós lemos, que a palavra renovo no hebraico significa broto verde, rebento ou ramo. E é curioso porque 2.700 anos antes de Cristo, Deus levantou outro profeta chamado Isaías. O profeta Isaías foi levantado por Deus para anunciar o povo. E ele disse assim, no capítulo 11, verso 1 e 2. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Aleluia! Não vai brotar apenas uma emoção, não vai brotar apenas lágrima, não vai brotar apenas um movimento, mas repousará sobre o renovo o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito do conhecimento e do temor do Senhor. É deste renovo que eu quero falar nessa noite. Mas alguns anos depois, cerca de 100 anos depois, você vai ver Jeremias sendo levantado, o profeta, no seu livro, capítulo 23, versos 5 e 7. E a palavra do Senhor diz assim: eis que dias vêm em que levantarei a Davi um renovo justo. Diga, justo. E como o rei que é, ele reinará, agirá com sabedoria, executará o juízo, a justiça na terra, e este será o nome pelo qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Jeremias 33:15 vai dizer: naqueles dias e naquele tempo farei brotar a Davi um renovo de justiça, e ele executará justiça e juízo em toda a terra. Mais ou menos 520 anos depois dessa palavra profética, 520 anos antes de Cristo, Deus levanta outro profeta, além de Isaías, além de Jeremias, ele levanta Zacarias. E Zacarias vai dizer no capítulo 3, verso 8, no finalzinho do verso: eis que naqueles dias, olha o que o texto diz: eis que farei vir o meu servo, o renovo. E no final do verso 9 diz: e então eu tirarei a iniquidade da terra num só dia. Irmãos, e se não fosse suficiente, 520 anos depois da profecia de Isaías, nasce num estábulo uma pequena criança que é colocada numa manjedoura,
cumprindo a palavra profética, um broto, um ramo verde, que é colocado sobre a terra, não apenas um movimento, não apenas um sentimento, mas o justo juiz que vem para governar e reinar todas as nações. E o renovo justo e verdadeiro vem sobre a terra para executar sobre a terra justiça e para tirar a iniquidade dela num único dia. Aleluia! Irmãos, e cerca de 33 anos depois, mais ou menos, a Bíblia diz que ao morrer na cruz, ele tira a iniquidade de toda a terra, cumprindo a profecia de Jeremias, de Isaías e de Zacarias. Sabe por quê, irmãos? Porque renovo que nos toca na emoção passa, mas renovo que vem do alto, a própria presença de Jesus, ela permanece para sempre, junto de nós, todos os dias. Isso não vai mudar. Aleluia! E o inimigo não vai conseguir arrancar de nós a presença. Sabe do que o povo sentia falta? O povo não sentia falta de um movimento. O povo não sentia falta de uma emoção. O povo sentia falta da presença de Deus na vida deles. Porque eles haviam trocado o Deus que eles amavam e conheciam por ídolos estranhos. Eles haviam trocado as fontes de águas vivas por cisternas rotas. Eles haviam construído para si lugares de adoração que não era para o único Deus. Nós não sentimos falta de movimento, irmãos. Toda vez que clamamos por um renovo, na verdade, o que o nosso espírito está clamando é pela presença de Jesus na nossa vida. O descendente de Davi, da linhagem de Davi, o descendente justo, que ama a justiça e odeia a iniquidade. É preciso um renovo, irmãos. É preciso que nós sejamos renovados. Mas o nosso entendimento precisa ser quando nós estamos unidos ao broto, quando nós estamos unidos ao ramo, quando nós estamos unidos a Jesus, todo culto vai ser diferente. Quando nós estamos unidos a Jesus, a palavra vai nos tocar. Quando nós estamos unidos a Jesus, o louvor vai ser inteiro, vai ser completo. Quando nós estamos unidos a Jesus, nós não dependemos do movimento externo. Eu me lembro de um dia, cadê o Júlio? Está aqui o Júlio? Júlio, você está entre nós? Não está. Eu lembro de um dia que nós estávamos aqui num culto de quinta-feira e faltou energia. Não sei quem estava aqui nesse dia conosco. E o Júlio estava com o violão e faltou energia. E nós não tínhamos ainda as lamparinas de emergência, não é? Nós colocamos uma vela aqui e falamos, Júlio, pega o violão e vamos louvar a Jesus. E nós não tínhamos nada, irmãos. Mas a presença do renovo veio sobre nós. E a glória de Deus foi tangível, palpável. Porque nós não precisamos de nada além da presença. A gente pode querer imitar o renovo, mas o renovo só vem se Jesus vier primeiro. Porque Ele é o próprio renovo. Então, queridos, se queremos ser renovados, precisamos estar ligados a Cristo, aquele que detém sobre si os 7 Espíritos de Deus, em quem reside toda a plenitude, todo o poder. Se queremos andar renovados, precisamos andar com Ele todos os dias. Quanto mais nós o buscarmos, mais Ele se manifestará. Quanto mais nós o buscarmos, mais Ele vai liberar sobre nós das suas águas, do seu poder, da sua cura, da sua revelação, da sua paz, da sua presença. É por isso, irmãos, que muitas vezes a gente passa por provas. Muitas vezes estamos exaustos, cansados. O inimigo colocou um pé no nosso pescoço. Estamos abatidos, sem vontade de declarar uma canção, sem ânimo para ler a Bíblia, mas de repente Jesus vem. Não é pastor que vem. Não é um cantor famoso que vem. É a própria presença de Jesus que vem. E o nosso coração é encorajado, o nosso coração é impulsionado a buscar mais dele. Mas aí vem a grande questão. Será que eu estou unido ao broto? Será que eu estou unido a essa árvore, a essa presença? Sabe, irmãos, muitas vezes nós nos unimos a uma igreja. Nós nos unimos, irmãos, e eu quero dizer para você, olha, é tremendo. Eu falo com o pastor João que um dos maiores privilégios que Deus tem nos dado é conhecer outras igrejas. Às vezes, a igreja é
quarto dessa igreja. Tão pequenininha. Não tem nada. Mas tem presença. Sabe por quê, irmão? Porque pode faltar tudo na igreja. Só não pode faltar o renovo. Todas as vezes que nós levantamos a nossa voz em oração e dizemos, renova-me, Senhor, renova-me, nós estamos dizendo, me dá mais de Jesus. Eu quero mais do Senhor. E nós precisamos centralizar a nossa oração para a coisa certa. O que nós estamos pedindo é mais poder ou é mais Deus? É mais dons ou é mais de Deus? É mais conhecimento ou é mais dele? Porque renovo é ele. Quando o pastor orou no início, dizendo assim, Senhor, nós reconhecemos o candeeiro que passa pela igreja, que está presente na igreja. Irmãos, isso já era motivo de você e eu abrirmos a nossa boca e dar muito glória a Deus, porque Jesus está no meio da igreja. A razão de estarmos aqui, queridos, é porque o amor dele nos alcançou. A razão de estarmos aqui é porque nós conhecemos o que é graça. O que é não merecermos sermos chamados de filhos amados. E nós estamos aqui na condição não de servos, não de escravos, mas de filhos amados. Então, querido, quando a gente entra por essas portas, meu Deus, a gente tem que celebrar a presença do renovo. A gente tem que desejar o renovo. A gente tem que querer que as mãos dele se estendam. A gente tem que adorar a ele, prostrada aos pés dele. A gente tem que dizer, Senhor, aonde tu estás? Que eu não estou te vendo. Se nós estamos como o povo de Israel, o nosso clamor tem que ser Lamentações 5:21. Senhor, converte-nos a ti e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. E eu quero te perguntar como eram os seus dias antigamente. Não, pastor, antigamente eu era muito emocionada. Eu era muito emocionado. Talvez o que você acha que era emoção, era na verdade o seu coração aquecido pela presença do renovo. Antigamente eu não era tão maduro assim. Eu achava que tudo era para chorar. Se os seus olhos estão secos, sem lágrimas, é porque está faltando a presença do renovo. Pastor, antigamente eu me desgastava pela igreja. E às vezes, na verdade, o que você fazia era estar numa vigília, estar num culto de oração, estar buscando a face do Senhor. E hoje você está tão maduro, que você tem um argumento assim, eu não sou religioso, eu não sou escravo de igreja. Não, você está frio e longe da presença de Deus. E a gente começa a não vir mais aos cultos. A gente começa a estar em casa, porque é bom estar em casa. Eu, particularmente, dou a vida para estar em casa. Eu falo, não tem que se arrumar. Não tem que... Eu falo, meu Deus, eu não gosto de sair. A gente sai por obediência ao Senhor. Mas por mim eu ficava em casa. Mas deixa eu te contar uma coisa. Ficar em casa vai fazer o seu coração ficar frio. Ficar em casa vai fazer o seu coração ficar indiferente. A não ser que seja por uma situação como a do Ariel, né, Ariel? Que precisa ficar em casa. Irmãos, eu assisti aqueles vídeos que o pastor que está intermediando a nossa ajuda com a África me mandou. Eu fiquei impressionada. Eu chamei o pastor João e falei, amor, olha para isso. Não tem paredes. É uma choupana. Eu pensava que eles estavam construindo um templo com tijolos. Mas eles estavam apenas levantando troncos de madeira e colocando palha. O pastor todo de terno e de gravata, vocês viram o vídeo? Pregando a palavra. Como se ele estivesse numa audiência com o rei. As mulheres no chão batido de terra. Pulando e celebrando junto com as crianças na hora do louvor. E a gente entra na igreja, que hoje, pastor João, está fazendo falta o climatizador, que todo mundo reclama que está com frio. Não está não, Wagner? Está vendo aí? Olha aí, o Wagner concorda comigo. Todo mundo fica, abaixa esse climatizador, está calor, irmão. E lá eles não têm nada disso. Mas sabe uma coisa que eu vi naquele lugar? A presença. É quando a presença é tão impactante,
É quando ela atrai tanto o nosso olhar, que a gente entra no ambiente e nem percebe o que está à nossa volta. A gente fixa em Jesus, levanta as nossas mãos e começa a celebrar, porque Deus é bom. Ah, mas eu estou lutando contra uma enfermidade. Bem-vindo ao clube, todos nós também. Mas isso não é motivo de calar a nossa voz. Ah, mas eu estou sem emprego, eu não estou ganhando quanto eu ganhava antes. Muitos de nós também estamos vivendo isso. E aqueles irmãos lá em Moçambique não têm sequer uma alimentação diária contínua. Quem viu as fotos das crianças recebendo alimento apenas no sábado? E nós estamos aqui dizendo: Deus, renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Nós precisamos pedir: Jesus, eu quero mais da sua presença. Jesus, eu quero mais dos seus olhos de compaixão. Jesus, eu quero mais das suas mãos de poder, de misericórdia, para tocar o ferido, o que está enfermo, o que precisa de um milagre. Eu quero mais, Senhor, recurso para abençoar aquele que precisa. Sabe, irmãos, renovo não é barulho. Renovo é presença. Renovo é Ele estar perto de nós. Mas e se eu estou frio, pastor? Pastora, e se eu estou fria? Eu já não busco mais. Eu quero te encorajar nessa noite. Eu quero te encorajar a buscar o renovo diariamente. Sabe por quê? Porque quando nós vamos ao encontro de Jesus, Ele vem ao nosso encontro. A grande questão, irmãos, é por que estamos indo ao encontro de Jesus. Para que estamos indo ao encontro de Jesus? Estamos indo ao encontro dEle para que Ele nos abençoe. Estamos indo ao encontro dEle para que Ele abra uma porta. Estamos indo ao encontro dEle para que Ele proveja a nossa cura. Para que Ele nos dê o livramento. Ou porque Ele é suficiente e nós amamos a presença. Aqueles irmãos podiam reclamar de tudo lá. Deus, eu não tenho uma casa, eu não tenho lugar para adorar, nós não temos instrumentos, nós não temos equipamento de som, nós não temos nada, mas tudo que eles queriam é a presença. E se a igreja no Brasil não entender isso, irmãos, nós vamos ter tudo e não vamos ter a presença. Nós vamos ter grandes avivamentos, aliás, grandes ajuntamentos, mas vai faltar o mais importante desde o início dessa igreja. A única coisa que nós oramos é: Jesus, pode faltar tudo, mas não pode faltar a presença. Uma irmã nos procurou e conversou conosco, um casal de pastores, falando assim: é uma luta, louvor, não tem instrumentista, não tem quem toque, não sei o quê. E nós contávamos: nossa, e teve uma época que nós na quinta-feira não tínhamos ninguém para tocar. E era tudo a capela, no gogó. Não tinha ninguém para tocar. E você acha que isso parou a igreja? Porque pode faltar qualquer coisa, irmão. A cadeira confortável, pode faltar o climatizador, pode faltar, mas não pode faltar a presença. A gente tem que entrar nesse lugar com o coração pulsando de desejo ardente por se encontrar com Ele. Sabe, queridos, quando a gente vem para a casa de Deus, a gente não espera que tudo seja 100%. Não. A nossa semana não vai ser 100%. Mas notícias vão chegar até nós. A não ser que só chegue lá em casa. Na sua casa nunca chegou. Mas lá em casa chega de vez em quando, frequentemente, né? Chega. E eu dizia, em algum desses lugares que eu estava, acho que foi ontem, eu dizia: vocês acham que eu me sinto amaldiçoada por tanta luta que eu enfrento? Eu não me sinto. Eu me sinto privilegiada. Sabe por quê? Porque cada prova me mostra o amor e a fidelidade do meu Deus. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei quem é o Senhor no seu caráter de bondade, de justiça, de fidelidade. Então, a Ele a glória. Quer nas lutas, quer nas provas, quer na abundância, na fartura ou na ausência, na necessidade. Eu sei quem é o Senhor e Ele continua sendo bom. Quer na ausência de um emprego ou na abundância de promoções, o Senhor continua sendo bom. Se tem um evangelho que nos ensina
o sofrimento como um privilégio é o evangelho do cristianismo. Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Aliás, o profeta Isaías vai dizer que agradou ao Senhor fazê-lo enfermar. O autor aos Hebreus vai dizer que por causa da alegria que lhe estava proposta, ele aceitou a ignomínia, a dor e o sofrimento. Igreja, o renovo também sofreu. O renovo também padeceu. O renovo foi colocado numa cruz. O renovo, sendo Deus poderoso, o Filho do Altíssimo, teve suas mãos cravadas, teve uma coroa de espinho colocada sobre ele, teve uma lança colocada no seu lado. Sabe por quê? Porque ele viu a mim e a você como fruto do penoso trabalho da alma dele. E ele ficou satisfeito, ainda que o caminho para chegar nesse lugar foi dor e sofrimento. Então nós como igreja vamos pedir renovo, nós queremos ser como tu és. Você sabe o que é um broto verde? Você sabe o que é um ramo e um renovo? É algo que nasce logo após o corte da árvore. A árvore é cortada e parece até que ela morreu. Mas de repente surge um broto. Quando Jesus foi cortado nessa terra, parecia que tudo tinha acabado. Mas de repente, aquele renovo verdejante floresceu, cheio de graça e de verdade. E vimos a glória de Jesus como do unigênito Filho de Deus. O renovo brotou depois do sofrimento. E eu estou quase terminando porque tem ceia. O pastor João falou comigo, dá até para você pregar pouquinho hoje, amor. Não foi? Que hoje é ceia. Eu falei, então se é pouquinho eu vou, né? Eu estou terminando, pasme. Eu estou terminando. Então eu quero que você fique de pé, irmão. Já, pastora, já, olha. Mas esse fique de pé é só para parecer que está acabando. Não é? Fique de pé, porque eu não vou ficar falando 6 vezes que eu já estou finalizando, igual o meu marido, né? Mas fique de pé. Essa é uma noite, irmãos, de nós como igreja fazermos uma oração coletiva. O que é uma oração coletiva? É quando nós como corpo entendemos a necessidade de algo no mundo espiritual. E nós compreendemos a necessidade dessa igreja aqui em Chácaras, do meu coração e do seu coração, desejarmos mais pela presença de Jesus. Pensa comigo em poucos segundos o que é que você mais tem desejado nesses últimos dias. Olha, pastora, eu tenho desejado fazer um curso. Eu tenho desejado uma promoção. Eu tenho desejado um emprego melhor. Eu tenho desejado uma porta que se abra. Eu tenho desejado viajar para Paris. Eu também. Eu tenho desejado tirar férias. Eu tenho desejado. O que é que você tem desejado? Hoje, nós vamos desejar apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Estel, apaga aí para mim, querida, por favor. Nós vamos desejar nesse momento a presença de Jesus. Eu não sei como é que está seu coração. Eu não sei quantas vezes o Senhor tem falado com você. Eu não sei se você tem recebido sonhos da parte de Deus. Se você tem ouvido a voz dEle, lido a palavra com alegria. Se o seu coração está assim saltitando de presença de Deus. Eu não sei, porque talvez você entrou aqui com a mesma frieza que estava 1 ano atrás. E eu vim aqui dizer para você, tem renovo para nós. Tem renovo para nós. Tem renovo para nós, irmão. Então, nessa hora, eu quero convidar você a dar a mão à pessoa que está do seu lado. Nós vamos orar. Nós vamos clamar ao Senhor Jesus. Para que Ele venha como renovo que Ele é. Não para nos entregar uma bênção, amém? Não para nos dar algo que estamos pedindo. Mas para que nós o conheçamos como Ele é. Para que nós tenhamos mais de quem Ele é. Para que nós toquemos mais em Jesus. Para que nós sejamos mais com Ele.
para que Ele seja o nosso prazer, o deleite do nosso coração, o amigo diário. Quando nós entramos no carro, Jesus, senta aqui do meu lado. Jesus, vamos conversar como foi o meu dia. Jesus, esse foi um dia tão difícil. Na minha casa estava tudo bagunçado. Jesus, eu estou enfrentando uma luta na minha família, mas o Senhor é o que me renova. É a sua presença que me renova. Jesus, eu já lutei em todos os lados. Eu já fiz tudo que era possível humanamente, mas a condição não muda. Mas o Senhor é o meu renovo. E ainda que eu pareça também que fui cortado, eu vou brotar. Abaxerecanda, labaxerianda, las. Quederiabassurieda, labaxorecanda, labacê. Jesus, nós entronizamos o Senhor nessa casa. Jesus, nós levantamos o Teu nome nessa casa. Nós dizemos mais uma vez ao Senhor que o que precisamos é da Sua presença. O que precisamos é acreditar que o Senhor está conosco todos os dias. É acreditar que o Senhor nunca nos deixou e nunca nos abandonará. É acreditar que o Seu Espírito nos sustenta e nos assiste nas nossas fraquezas. Mas faz falta, Senhor. Faz falta ouvir a Tua voz. Faz falta ler a Tua palavra e o coração queimar. Faz falta desejar estar na Tua casa. Faz falta desejar estar com os meus irmãos. Faz falta, Senhor. Mas a verdade é que eu preciso me converter a Ti. Renova os meus dias como antigamente, Senhor. Renova os meus dias como antigamente, Senhor. Renova, Senhor, os meus dias como antigamente. Xarabaia, sureda, labalabachê. Xerecanda, labaia, sureda, labaxê. O Teu amor, Ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O Teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais me soltarei. O Teu amor está ganhando forma em mim, e a cada dia eu Te amo mais. Só o Teu amor, só o Teu amor. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei pra Ti, Tua presença vale. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Diga isso ao Senhor. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, o dinheiro. Oh, Jesus, a Tua presença vale mais, Senhor. E nessa noite, como igreja,
Nós queremos nos despojar, Senhor, de tudo aquilo que nos afasta do Senhor. Nós queremos dizer que, embora exaustos, embora muitas vezes cansados, o nosso clamor é: vem com a tua presença. Renovo de Deus, vem com a tua presença sobre nós. Vem com a tua presença sobre nós, Senhor. Se você ora em línguas aí no seu lugar, meu irmão. Comece a quebrar toda a resistência espiritual, porque a presença dele é o que nós precisamos. A presença dele é o que nós queremos. Oh, tua presença, Senhor. Hoje não vou te pedir nada. Diga isso a ele. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Olhamos para ti, Jesus, com olhos voltados para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé. Com olhos voltados para o Senhor, aquele que com um só dos seus olhares arrebatou o nosso coração. Com os olhos voltados para o Senhor, aquele que por nós tudo executa. Com os nossos olhos voltados para o Senhor, aquele que nos atraiu com cordas de amor, com laços de misericórdia. Com os olhos voltados para o Senhor, temos o nosso coração transformado. Com os olhos voltados para o Senhor, temos o nosso coração renovado. Com os nossos olhos voltados para o Senhor, temos a nossa fé encorajada. A tua presença, deixo tua glória ganhar forma em mim. Volta os seus olhos para o Senhor nessa hora e veja a beleza de Jesus. Veja a majestade de Jesus. Veja a dignidade de Jesus. Veja a glória de Jesus. Ganha forma em mim. Porque a tua presença, Senhor, a tua presença é tudo que nós precisamos. Você pode colocar a mão sobre o seu coração nessa hora. Jesus, como noiva nós queremos dizer a Ti: renovo. Jesus, eu não posso viver sem a Sua presença. Eu não posso dirigir o meu carro sem a Sua presença. Eu não posso ir para a faculdade sem a Sua presença. Eu não posso entrar no meu local de trabalho sem a Sua presença. Eu não posso ir ao médico sem a Sua presença. Eu não posso tomar decisões sem a Sua presença. Eu não posso estar tomando decisões de sair daqui ou ir para lá sem a Sua presença. Eu não posso casar sem a Sua presença. Eu não posso fazer nada sem a Sua presença. Eu não posso abrir um negócio sem a Sua presença. Eu não posso fazer nada sem a Sua presença. Você pode dizer isso a Ele, irmão. Jesus, a gente pode perder muitas coisas. A gente pode perder o dinheiro. A gente pode perder o emprego. A gente pode perder o dom e o talento. Mas a gente não pode perder a Sua presença. Porque a Sua presença vale mais do que tudo.
Porque tudo vai passar, Jesus. Vai passar, Senhor. Tudo vai passar. As casas, os bens, os empregos. Mas tem algo que jamais vai passar. Que é a presença do Senhor. Ah, Deus. A presença vale mais. Tua presença vale mais. Diga isso com todo o seu coração. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama e o dinheiro e os prazeres. Quem está disposto a, durante essa semana, buscar mais do renovo? Quem está disposto a dizer: vem sobre nós, renovo. Jesus, vem sobre nós. Que Deus te fortaleça, meu irmão. Que Deus te encoraje, te sustente, te faça caminhar juntinho dEle. Juntinho dEle. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.